Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 255. Very good! Hoje vamos falar sobre um assunto muito legal, very cool, que é sobre pirâmides. Um assunto voltado a pirâmides. Legal. As pirâmides, elas estão presentes nos 4 continentes. Mas as pirâmides africanas são apaixonantes. Como pode, meus irmãos? Como entender? Em vão, a nossa engenharia tenta explicar a proeza das pirâmides. Em Gizé, no Egito. Algo surpreendente. Grandes explicações, grandes argumentos, porém, nenhum deles não nos convencem. É algo que foge de toda explicação. Como pode um povo 22 séculos antes de Cristo, 2.200 anos atrás, portanto 4.400 anos, içarem aquelas pedras pesando toneladas? Uma pirâmide, a Quéops, por exemplo, que é a suntuosa, a rainha das pirâmides, 146 metros de altura. Somente na Quéops, 3 milhões de blocos gigantescos de rocha, pedras. 3 milhões. E elas foram trazidas de um lugar que dista 800 quilômetros de distância. 800 quilômetros de distância elas estavam e foram conduzidas como? Nas areias, nas dunas. Como isso? Precisaria de um maquinário? Nem hoje os nossos maquinários trafegariam numa duna daquela natureza, no deserto. Ah, mas foram trenós gigantes. Ok, trenós gigantes. Você levar uma pedra pesando toneladas num trenó gigante? Absurdo isso! 800 quilômetros de distância. É uma distância considerável. E cada pedra, rocha, pesa aproximadamente 2,5 a 80 toneladas. De 2,5 a 80 toneladas. Inclusive, porque as pirâmides do Egito são ocas. Inclusive, os aposentos, vamos dizer assim, as câmaras destinadas ao faraó, estas pedras gigantescas tinham 80 toneladas. E eram içadas, alçadas, levantadas a uma altura de 146 metros. Como? Com que engenharia? Como que fizeram isso? Quais são as explicações para isso? Não há uma explicação plausível. A ciência não consegue nos trazer segurança neste assunto. Não consegue. Nossa ciência é débil para explicar este caso, porque é um caso surpreendente. Um povo que viveu 2.200 anos antes de Cristo, alçarem uma pirâmide daquela envergadura, Quéops, por exemplo. Inclusive, o engenheiro, o matemático, o arquiteto que elaborou a pirâmide tinha um conhecimento extraordinário, assombroso em termos de astronomia. Sem contar, claro, a sua ciência geométrica, ciência numérica, a ciência matemática que era detentor. Vemos, por exemplo, a base da pirâmide, os 4 pontos que ligam a base em correspondência com os 4 pontos cardeais do nosso planeta. Já pensou isso? A base frontal da pirâmide, o topo, está direcionado ao polo magnético da Terra, ao polo norte. Olha que surpreendente! Existem câmeras, como dissemos, no interior das pirâmides, que elas têm verdadeiras características assombrosas, pois
a sua realidade se corresponde ou estão em sintonia nada mais, nada menos com as grandes galáxias, Osíris e Órion. Surpreendente. Como isso? Como entender isso? Além do que, não há somente as 4 faces, as duas, depois as outras duas. Cada face tem uma pequena inclinação, então cada face, na verdade, tem 2 realidades. Como temos 4 faces, 2 vezes 4, 8 realidades. 8 faces, portanto. Como entender isso? E estas faces, elas somente são notadas no final, no término do solstício da primavera e do outono. Somente ao término desses 2 solstícios que você analisa as 8 faces de Quéops, por exemplo. Então é algo fabuloso. Nós estamos diante de um mistério. Um mistério. E por mais que nós nos entreguemos aos estudos, grandes egiptólogos não conseguem realmente nos trazer segurança, argumentos sustentáveis. Não conseguem, realmente não conseguem. Muitos paleontólogos não conseguem elucidar o caso. A ciência clássica tenta traçar teorias esdrúxulas até, teorias que não convencem de maneira alguma. Além do que, já que nós estávamos tratando da correspondência das pirâmides com a Terra, os pontos cardeais, e inclusive com... tem uma abelha aqui, oh my gosh! Eu tenho energia com a abelha pica aí eu tô lascado, porque eu tenho alergia, e a abelha me picar, aí me incha meu rosto. Formiga também é alergia que eu tenho, e passou uma abelha aí, mas a nossa amiga aí foi complacente, oh my god! Mas enfim, agora eu me perdi no raciocínio. Ah tá, lembrei. Então o topo também da pirâmide, não só o topo frontal da pirâmide, digamos assim, que está relacionado ao polo norte da Terra, que é o centro de um grande magnetismo, né? Que é detentor de um grande magnetismo, mas também com a cada 26 mil anos o topo está correspondente com a nossa galáxia, em perfeita correspondência à nossa galáxia, está alinhada à nossa galáxia. A cada 26 mil anos o topo da pirâmide ela fica alinhada com a nossa galáxia Via Láctea. Então é algo extraordinário. Como que este engenheiro, este senhor, este gênio pensou em tudo isso? Ele tinha, claro, um conhecimento que desafia, se ele estivesse vivo entre nós, desafiaria até os grandes vultos da engenharia. É algo que realmente, e a ciência ortodoxa não consegue explicar isso. A ciência pragmática não consegue explicar isso. Eles tentam, mas não conseguem. Escapa. Além do que, na década de 70, para ser mais preciso, em 1977, um grande engenheiro eletrônico, ele ficou no topo de Quéops. No topo de Quéops. Pernoitou no topo de Quéops. No ano, na verdade, foram 2 vezes que ele fez estudos muito graves. Em 1977 e depois, futuramente, 10 anos depois, em 1987, que é o Joy Pa. Os místicos sabem do que nós estamos falando. O Joy Pa, que é um grande engenheiro eletrônico, ele constatou que a pirâmide, ele fez estudos no topo de Quéops e ele percebeu que uma pirâmide, imagina uma pirâmide pequena, que ela gire em seu próprio eixo, ela girando em seu próprio eixo, e você, por exemplo, com bobinas no interior, né, desta pirâmide, a bobinas, ela girando no seu próprio eixo, e ela está submetida por correntes alternadas, correntes elétricas, porém alternadas. O que acontece? Vai gerar um campo eletromagnético. Este campo eletromagnético, a pirâmide girando, este campo eletromagnético, o que vai acontecer? Vai criar uma esfera energética em torno dessa pirâmide. Esta esfera energética, ela suprime a gravidade. Vejam bem, meus irmãos, esta esfera magnética, porque é um campo,
eletromagnético. Esta esfera eletromagnética, ela suprime a gravidade e propicia viagens interestelar. O quê? Sim, viagens interestelar. Uma pequena pirâmide. Isso foi estudado. Joy-Pa estudou isso. Joy-Pa provou isso em 77 e 87, 10 anos depois. Ele fez estudos. Inclusive, este campo eletromagnético, ele protege as radiações. Que somos vítimas de radiações, inclusive o raio gama. Porque o raio gama não dá para ser evitado. Não conseguimos evitar o raio gama. Porém, a pirâmide consegue evitar o raio gama. Tem um amigo meu, José Carlos, ele fez uma experiência. Ele pegou uma pirâmide e colocou, sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele colocou uma maçã no interior da pirâmide. E a outra ele deixou em algum lugar qualquer. Eu não sei quantos dias depois ele foi fazer ele fez uma experiência. Ele foi ver o que estava acontecendo. Aquela que estava em algum lugar qualquer apodreceu muito rapidamente. Pasmem, o que estava no interior da pirâmide, ela ainda estava conservada. E Joy-Pa provou então que a pirâmide, ela girando e sendo atuada por correntes alternadas, correntes elétricas alternadas, ela girando em seu eixo, ela suprime a gravidade e elabora uma esfera eletromagnética. Esta esfera eletromagnética protege de radiações cósmicas, inclusive o raio gama, que é um raio intruso que nada segura, mas a esfera consegue segurar, e ainda, como se não bastasse, propicia viagens interestelar. E uma pirâmide pequena. Agora imagine Quéops com 3 milhões de pedras gigantescas. Pedras que são justapostas, você não consegue passar um papel sulfite de tão perfeita que estão. Estão coladas com perfeição. Como explicar isso? É claro que é um assunto que desafia. Então nós, claro, não estamos acreditando no que a ciência clássica diz. Sabemos que são os seres das estrelas que estão por detrás deste evento. Agora, como é isso em detalhes, ainda não sabemos. Como foi feito em detalhes, ainda não sabemos. Inclusive, temos a questão de Enoque. Vocês conhecem a questão de Enoque? Mas isso nós poderemos falar um dia, num próximo CADEF. Hoje vamos nos deter isso. As pirâmides, os mistérios que nos cercam. Vamos pensar juntos. Esse CADEF é só para batermos um papo, uma proposta de cogitarmos, de pensarmos os mistérios da vida. E hoje nós apresentamos para vocês, meus irmãos, as pirâmides. Não é surreal? Não é algo estrondoso? É CADEF, é isso. Nós estamos conversando e indo muito além. Claro, o diálogo traz luz. Por falar luz, que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Felicidades, meus irmãos!